boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Futebol e Política, Minha Vida como Corintiano. Este programa é uma iniciativa da comunidade de coletivos corintianos progressistas, que são o coletivo Democracia Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, Corintianos de Esquerda, Coringão Antifa e a comunidade Barbearia Batalha. Queria agradecer também aos nossos companheiros, o José Luiz Teixeira, Mônica Toledo, a Desirê Rodrigues e todos os outros que nos ajudam aqui nos bastidores deste programa, e também agradecer a todos os coletivos e canais que retransmitem o Futebol e Política. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lu Tomé, sou agora conselheira do Corinthians e cofundadora do Movimento Toda Poderosa Corintiana. E agora eu vou apresentar o meu amigo aí de conselho, o Carlos Orreda. Boa tarde, Carlos. Oi, Ana Lu, boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Meus companheiros, minhas companheiras, meus camaradas, minhas camaradas, vamos tentar fazer um programa bastante tranquilo, leve, descontraído, com o nosso convidado que a Ana Lu vai anunciar. É isso aí, Reda. Olha, o nosso convidado, lógico, né, um grande corintiano, ele é paulistano, nascido em 26 de setembro de 69. Ele é formado em jornalismo pela Casper Libero e História na USP. Já trabalhou na Rede Globo e na Rede Record. Hoje ele é comentarista do telejornal diário Boa Noite 247 e também Brasil de Fato. Foi vencedor do prêmio Vladimir Herzog e do prêmio Embratel de Jornalismo. Integra a direção do Centro de Estudos Barão de Itararé. O ano passado, em 2022, lançou o livro De Lula a Bolsonaro, Combates na Internet, uma década de luta política no Brasil. Bem, o entrevistado dessa tarde é o nosso querido Rodrigo Viana. Boa tarde, Rodrigo. Antes de você se apresentar, você se apresenta e já emenda como o Corinthians surgiu na sua vida. Gente, boa tarde. É um prazer conversar aqui com vocês, Ana Lu, o Reda, todos aqueles que nos acompanham aí pela internet, o Geraldo, que foi quem fez o contato comigo, todos e todas, né, da comunidade de coletivos dos progressistas corintianos ou dos corintianos progressistas e das corintianas também. É um prazer conversar com vocês. Olha, para ir direto ao assunto, o Corinthians começou na minha vida na maternidade, né? Quando eu nasci, porque a família inteira é corintiana. Então, o meu pai se tornou corintiano ainda criança e depois passou esse legado para a família toda, para os filhos. E os filhos, né? Nós somos 3, eu, meu irmão, minha irmã, para os nossos filhos, né? Então já está na terceira geração. Para o irmão do meu pai, que é meu tio, os primos, a família inteira do lado do meu pai é toda corintiana, né? Por insistência e uma batalha, uma boa dose de batalha aí dele, né? Porque ele se tornou corintiano criança por causa do título de 54. Ele sempre conta isso, né? Ele era garoto, meu avô era farmacêutico, tinha uma farmácia, morava na farmácia naquela época, né? Na Moca. Tinha uma farmácia na Rua da Moca. A família morava no fundo e meu pai vivia ali zanzando, morava também ali e vivia pela farmácia, né? Ele só voltava da escola, farmácia. E um dos balconistas da farmácia era corintiano. E, aliás, ele conta isso, que tinha 2. Um era palmeirense e o outro era corintiano. Os 2 tentaram ganhar ele. Um tentou ganhar para o Palmeiras e o outro para o Corinthians. Mas o corintiano era um pouquinho mais insistente e persistente. E levava a Gazeta Esportiva da época, que era o jornal, né, que todo mundo cresceu lendo, e levava recorte, levava fotografia, contava história, botava jogo para ouvir. E assim ele se tornou corintiano por causa do balconista corintiano da farmácia em 1953, 54. E claro, porque tinha um timaço, né? Em 54, o time do quarto centenário, que eu não vi jogar, mas ele contou muitas histórias para mim, né? Cláudio Luizinho, Baltazar,
Gilmar Olavo e Alain, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luzinho, Baltazar, Zezé e Simão. Isso aí, Simão ou Mário, né? Que tinha o Mário pela ponta esquerda que disse. Ou Mário, que era o ponto esquerda. Mas o importante era Cláudio, Luizinho e Baltazar. Exato. E aí, bom, a partir disso, entrou na minha vida pela família, na porta da maternidade, enfim, as fotografias não deixam dúvida. E depois eu passei esse mesmo legado assim para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né, todos corintianos e tal, e sobrinhos e sobrinhas também, as filhas da minha irmã, todas e todos corintianos, e primos e filhos de primos e tal, e a família inteira. Então, tem essa herança que vem aí do meu pai, que está por aí, feliz da vida por ter visto de 2012 para cá, né? Pelo menos até 2017, 2018, estava indo bem. Agora nós estamos numa fase difícil. Mas isso aí, olha, para o Corinthians isso não assusta muito, não. São altos e baixos. Exatamente. Você falou uma coisa que é fundamental. Os seus filhos já são corintianos. Eu não conheço corintiano raiz como você, que os filhos sejam dissidentes. Não tem jeito. Se o cara é corintiano raiz... Eu falei isso para o Sócrates uma vez. O Sócrates tem 6 filhos, 3 corintianos e 3 são paulinos. Os mais novinhos, por causa do tio, viraram São Paulino. Sócrates, é que você não era raiz. Você era santista na sua infância. Se fosse raiz, não deixaria. Não, tem muito corintiano rebelde em famílias de palmeirense, em família de São Paulino. Sempre pinta um corintiano rebelde lá no meio. Mas o ao contrário é mais raro, não. É mais raro. Acho que tem personalidade, geralmente viram, pode ser italiano, vira corintiano, não tem importância. Pode ser. Mas a minha história é essa, e depois o futebol muito presente na infância toda, né? Na infância, na adolescência, tanto assistindo como jogando também, né? Eu joguei futebol, e meu pai jogava futebol, meu tio jogava futebol, meus primos, a família inteira. A gente vivia muito em torno do futebol, né? Então isso foi muito presente, tanto jogando como assistindo bastante também. Tenho muitas lembranças aí, se der tempo a gente fala aí. Não sei se a ideia é essa, né? Isso que eu queria saber, Rodrigo. Você e sua família eram e são de frequentar estádio, época de Pacaembu, Sim. Já foi em jogos assim, onde nós éramos visitante, tipo no Morumbi, coisas assim? Sim. Olha, as minhas lembranças mais antigas são do Pacaembu. E meu pai gostava de assistir o jogo na curvinha, né, que a gente chamava, que era aquela arquibancada que você ficava ali na diagonal para o campo. Perto do portão principal, né? Assim, mas um pouco mais deslocado, porque nesse deslocamento você conseguia ter uma boa perspectiva do campo. Então você conseguia entender bem o jogo ali naquela, o que a gente chamava de curvinha. Então eu assisti muito jogo ali no Pacaembu. Isso estou falando dos anos 70, né? Isso como garoto, tinha 6, 7 anos, né? Íamos eu, meu irmão, meu pai, minha mãe ia às vezes também. Também ao Morumbi, né? Nos anos 70 era uma aventura ir ao Morumbi, atravessar a ponte, né? Em São Paulo, para quem não é de São Paulo, mas tinha aquela coisa de chegar ao Morumbi, era sempre uma aventura. Mas, assim, as lembranças mais antigas dos anos 70, Pacaembu. Então, aquela coisa, sábado à tarde, Corinthians e São Bento, empate, Corinthians e 15 de Jaú, Corinthians e 15 de Piracicaba. O meu pai levava, a gente era muito pequenininho, em jogos assim, com menos, que não tivesse torcida tão, né, mais a torcida do Corinthians. Mas eu me lembro de um Corinthians no Morumbi, um Corinthians e São Paulo. Aquela época que o Morumbi dava 100, 110 mil pessoas, era normal. Completamente lotado, numa época de muito frio. A minha mãe conta essa história, ela estava junto, e meu irmão foi enrolado no cobertor, porque estava muito frio, né? Ele era pequenininho. E aí era aquela cena de enfim, a família inteira indo para o estádio. Estamos falando disso, portanto, da época pré-77, né? Época antes do título de 77. São as minhas primeiras lembranças de estádio. E depois a época... Bom, aí em 77 eu não estava no estádio, eu era muito pequeno, não fui em nenhum jogo, né? Eu tinha 8 anos. As minhas primeiras lembranças de títulos no estádio foram o bicampeonato de 82 e 83 no Morumbi. Eu fui nas duas finais. Eu, meu pai, meu tio, meu irmão e meu primo mais velho. Nós fomos ali e enfim, aquele jogo que tem o gol debaixo das pernas do Valdir Pérez, eu estava bem na direção do gol, assim, na arquibancada inferior, numerada inferior, né, que acho que chamava. Bem na direção
do gol. Então, enfim, 2 jogos, 2 finais espetaculares, bicampeão dentro do Morumbi, né? Ali foi uma época de afirmação. Então, o Corinthians veio de 77, 79 foi outro título importante, mas eu não fui ao estádio. Em 82 e 83, os 2 no estádio. E depois eu tenho uma lembrança assim também espetacular de estádio, que foi o primeiro título brasileiro em 1990. Eu fui nos 2 jogos. O primeiro com o gol de coxa, né, do Wilson Mano, que foi numa quarta-noite, se não me engano. Foi à noite. Eu trabalhava já na Folha de São Paulo. Saí correndo da Folha e cheguei e me perdi dos amigos com quem eu ia assistir o jogo. Acabei assistindo o jogo sozinho. Naquela época, não tinha lugar marcado. Eu assisti o jogo de pé. A hora que você chegava assim na arquibancada, não dava para entrar mais. Então eu assisti de pé e vi o gol do Wilson Mano ali de pé. E, o mais legal, o gol do Tupanzinho no 1-0, o gol de carrinho no domingo. Assisti atrás do gol, ali eu estava bem atrás do gol onde ele deu o carrinho. Então foi uma emoção espetacular. Ali eu fui com um amigo e o pai desse meu amigo, que está vivo, o Puntoni, que tem 90 anos e morava bem pertinho hoje, né? Tem 90 anos, na época não. E eu lembro que a hora que saiu o gol do Corinthians, o pai desse meu amigo, que já era um senhor, né, de 60 e poucos na época, rolava pela arquibancada e as pessoas rolavam. Foi um negócio espetacular. Aquele título de 90 é uma belíssima lembrança e até hoje eu me emociono, né, pelo sentimento do que teve dentro do estádio, né? Assistir um título assim dentro do estádio é uma sensação maravilhosa. Teve também as lembranças de derrotas, né? Porque a gente também não vai falar só de vitória, a gente perde também, né? E a gente sabe perder, né? A gente sabe ganhar e sabe perder. Acho que esse é um mérito do corintiano. O corintiano está preparado para ganhar e para perder. E pelo menos estava, né? Tem uma torcida aí meio mimada dos novos tempos que começa a perder. Acabou o mundo. Que é isso? Entendeu? Eu acho que a gente tem que estar preparado. A gente vai para o estádio sempre achando que pode acontecer de tudo, mesmo nas épocas boas. Eu conversava com meu filho esses dias do título da Libertadores. Eu tenho um filho mais novo que tinha só 4 anos ali em 2012. E ele fala, pai, eu queria tanto lembrar mais, porque eu lembro muito pouco. Eu queria lembrar mais. Ele ainda lembra alguma coisa com 4 anos. 4 anos. Que beleza. Pois é. E ele lembra do gol, quando saiu o gol do Romarinho lá em Buenos Aires, contra o Boca, o gol de empate, né? Que ali foi, para mim, decidiu o título ali, naquele gol. Sim, sem dúvida. Quando sai aquele gol, foi uma explosão aqui na sala de casa, eu joguei tudo para cima, e ele era pequenininho, tadinho, estava no colo da minha companheira, e eu gritei, e meus outros filhos mais velhos, eu não lembro quem estava aqui, meu pai acho que estava aqui, a gente saiu gritando e meu filho tomou um susto, então ele tem a lembrança daquele susto, mas que foi um susto do bem, né? Que foi do empate, né? Que acho que valeu quase por um título aquele gol do Romarinho contra o Boca, né? É verdade. Que é verdade. Sensacional. É isso. Rodrigo, pode, pergunta. Não, queria aproveitar só para dizer o que fala todo blogueiro. Inscreva-se em nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like e compartilhem com seus amigos. Vamos fortalecer a mídia de esquerda no país. Obrigado. Desculpa, Ana Lu. O Redé é o nosso blogueirinho, viu, Rodrigo? Tá certo, tem que pedir. Ô, Rodrigo, me fala dos seus ídolos dentro do Corinthians, assim que você viu jogar. Começa em 77, né? Basílio, Zé Maria, Basílio, Vladimir. Eu gostava muito e gosto até hoje do Vaguinho, que acho que é um jogador que é pouco valorizado, porque ele jogou numa época que tinha ponta direita, né? Ele era um ponta direita na época. O Vaguinho jogou 10 anos no Corinthians, e eu assisto uns videotapes, às vezes, uns VTs que agora tem no YouTube, né? Às vezes eu assisto quase inteiro o jogo. O Vaguinho jogava muito, meu amigo, né? Como ponta direita clássico mesmo. E ele tinha um físico muito bom e uma capacidade técnica também. Não era excepcional, mas era um bom ponta direita, né? Então, esses eram os meus ídolos ali no começo. Então, Zé Maria, Vladimir, Basílio, né, pelo gol. O Palinha também, porque teve a participação ali em 79, em 77, né, em 79. Depois, assim, os grandes ídolos mesmo são esses dois que estão aqui, né? O Sócrates e o Casagrande. Muito jovens aqui, então não dá nem para reconhecer. Mas nessa fotografia de 86,
na seleção brasileira. Então, os meus grandes ídolos de juventude, adolescência e juventude, Sócrates e Casagrande, sem dúvida nenhuma. Depois, vai um pouco para frente, o Neto, né, em 90, o Neto pelo jogo ali, enfim, pelo título de 90 e por tudo que ele fez também, né, pelo Corinthians. É engraçado, né? A gente se fixa mais nos mais antigos, né? Claro que eu tenho excelentes jogadores que vieram depois, mas assim como o meu pai, acho que os heróis dele até hoje são os de 54, que é o Luizinho, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Simão, Mário, eu acho, e Gilmar no gol, né? Eu acho que esses aí são... Agora, 98 e 99 também foi uma geração espetacular do Corinthians, né? Eu acho que tecnicamente, não sei se vocês concordam, se eu estiver falando muito, vocês me interrompem, que eu me empolgo aqui. Não, por favor. Não, você tem que falar, por favor. Então, vamos lá. Eu acho assim que, tecnicamente, a melhor geração do Corinthians foi a de 98 e 99. Você pega o time no papel, aquele... Pô, da defesa, Gamarra. Para mim, o melhor zagueiro que eu vi jogar no Corinthians é o Gamarra, não tem dúvida. Paraguai. Dida no gol. Tinha... Hã? Dida no gol? O Dida. Bom, o Dida também, tecnicamente, de todos os goleiros que eu vi jogar, eu não vi o Gilmar, né? Mas o Dida, tecnicamente, é o melhor, né? O Cássio conquistou mais e foi mais decisivo, mas o Dida também. Então, Dida, Gamarra, Rincon, Marcelinho, Edilson, Luizão, era uma quantidade de... Ricardinho. O Ricardinho é um fino da bola. O Ricardinho é um cérebro, né? Então, era um time que era bonito de ver jogar, né? Era um time bonito de ver jogar. Depois, talvez parecesse um pouco com o que a Espanha foi jogar em 2010. Era aquele tic-tac assim, que ia pelo meio e ia envolvendo, e era bonito de ver jogar. 98 e 99. Os títulos mais recentes, né? 2011, 2012, claro, o mais marcante de todos, né? A Libertadores e o Mundial. Apesar de eu não ter ido ao estádio, eu não consegui, na época estava difícil. Meu filho foi em todos os jogos, mas eu acabei não indo na Libertadores. Mas, enfim, Cássio, né? Cássio, um jogador, acho que, se você for fazer assim, talvez não seja o melhor, mas é o maior, aquele que mais conquistou pelo Corinthians, né? E eu acho o seguinte, o Cássio tinha que ter jogado na Copa, viu? 2018, eu sempre digo, o Alisson é um goleiro que não pega a bola difícil, pelo menos na seleção. Eu não vejo muito jogo dele lá na Europa. Na seleção, ele não pega a bola difícil. O Cássio, qual que é a diferença? O Cássio, ele toma frango, um ou outro, erra a saída de bola, mas jogo decisivo, a gente sabe que pelo menos um ou outro ele vai salvar. Sim. E 2012, o que ele fez na Libertadores e o que ele fez no Mundial, acho que não tem igual, né? Inclusive, jornalistas e amigos que torcem para outros clubes dizem isso para mim. Assim, o Cássio é brincadeira, né? O que ele jogou naquele jogo contra o Vasco, aquele salva no cantinho, e depois, na final, contra o Chelsea, assiste o jogo contra o Chelsea, ele faz 3 defesas espetaculares, né? Aquela que ele salva meio de coxa, para não dizer de bunda mesmo, e depois uma que o cara dá no cantinho, que ele salva assim na... O Moses dá um tapa assim na bola. Poxa, de bilhar, aí aparece o braço dele. Assim. Não, espetacular. E depois eles salvam no final do Fernando Torres. O Fernando Torres, que era o centroavante, perde o gol, né? Porque fica cara a cara e chuta e o Cássio salva. O meu filho estava vendo o jogo e falou, pai, esse meu filho que era pequeno na época, né? O Hazard jogava naquele time. Eu falei, é o Hazard que jogava no Chelsea. Jogava o Moses, né? O Fernando Torres, que foi campeão do mundo pela Espanha. O Corinthians ganhou do Santos, do Neymar, do Boca na final e do Chelsea com todos esses caras aí. Então, foi um título, acho que o título mais espetacular, a campanha mais espetacular, sem dúvida nenhuma. Talvez eu tenha me emocionado até mais com a de 90, porque eu estava no estádio e tal, mas é claro que, do ponto de vista histórico, não dá para comparar, né? Acho que a de 2012 é uma campanha mais marcante, vai ficar para muitas gerações, né? É isso. Sem dúvida nenhuma. Ô, Rodrigo, e agora a atual situação do Corinthians aí? Como é que você está acompanhando tudo isso, hein? Eu fico triste. Eu vi ontem aquele sujeito botando o dedo na cara do Gil, sabe? Na porta do hotel. Vocês viram, né? Em Minas. Sim. Eu acho aquilo ali. É claro que a gente fica chateado. O Gil dormiu naquele gol ali. Mas
eu não acho que ninguém tem o direito de tratar o Gil daquele jeito. O Gil é um jogador, já passou dos 30, às vezes fica um pouco mais lento, mas eu nunca vi ele entrar em campo e não dar o máximo. Ele pode errar, ele não é um super craque, ele não é o Gamarra, né? Eu acho um absurdo o cara ir lá na porta e xingar o Gil. E assim, é uma coisa, sabe? No estádio, tudo bem. Agora, no hotel, é o ambiente que o cara tá chegando para se recolher. Eu não quero parecer assim purista e tal. Eu acho que falar alto um pouquinho, tudo bem. Agora, aquela coisa, e você, porque eu sou torcedor, eu tenho direito, sabe? Isso para mim é herança desse bolsonarismo aí também. Tem um bolsonarismo que não morreu e essa coisa do cara achar que eu tenho direito, eu falo mesmo. Tá bom, você fala mesmo. E aí? Você acha que o cara vai jogar melhor porque ele foi intimidado na entrada de um hotel? Eu acho um absurdo isso. Eu não gosto. Assim como a história do Luan. O Luan é terrível o que ele está fazendo. É um picareta, um sujeito, um aproveitador, um imbecil. Um imbecil que ficou rico com o Corinthians. Agora, mesmo assim, não tem direito de ir lá. O cara tá lá, tá com as meninas, tá com não sei o quê. Esse é o problema dele. Não sei se ele é casado, se ele não é. Ele tá fora do horário do Corinthians. Ele faz o que ele quiser. Já imaginou? Se o chefe Por que no futebol pode e nas outras profissões não pode? Isso não faz sentido. E aí, eu acho que é uma coisa assim de fazer justiça com as próprias mãos, a Gaviões vai lá. Isso aí é absurdo. Eu fico chateado com essa situação. Isso me chateia mais do que o time jogando mal como tem jogado, né? Eu torço sempre para ganhar. Eu vibrei muito no dia que ganhou, que o Roger Guedes fez aquele golaço contra o Atlético, contra o Remo, o gol de cabeça no finalzinho. Eu sigo torcendo sempre para ganhar. Eu não fico torcendo contra, xingando. Claro. Mas ainda assim, eu acho que a torcida do Corinthians é das melhores, gente, porque é a torcida que não xinga enquanto o jogo está acontecendo, incentiva, né? Luta junto com o time. Depois que acaba, aí vem a revolta. Mas isso não é uma coisa não vai embora, né? Não vai embora no meio do jogo, tipo, meu time está perdendo e fica a bunda, né? A última vez que aconteceu isso, que foi triste, foi aquela vez no Pacaembu, quando a gente perdeu foi pro River, né? O River. Que o Geninho era o técnico, né? Aquilo ali foi feio. Mas depois daquilo, o Corinthians entrou numa linha assim que eu acho que é bacana, dentro do estádio. Então, eu não estou dizendo que seja um problema da torcida do Corinthians. Eu acho que não é. A do Corinthians até que é das mais ferrenhas e fica com o time. Mas tem uns imbecis em todas as torcidas que tem essa linha. Acham, não, eu sou torcedor, eu tenho direito. Tem, tá bom. De algumas coisas, sim, outras não. Entrar no hotel onde o cara tá com as meninas, não sei lá quem, com os amigos, fazendo uma balbúrdia, não tem direito de fazer aquilo. E muito menos de atacar o Gil na entrada de um hotel. Isso me deixa chateado. Agora, vocês que estão lá dentro, né? Eu não acompanho, Ana Lu e Orreda, é uma administração terrível, né? O que está acontecendo com o Corinthians nos últimos anos. Enfim, esse episódio do Luan, né? Enfim, não consegui. Qualquer empresa do mundo teria chamado o Luan e resolvido isso. Você não quer mais trabalhar? Vamos fazer um acordo, né? Mas não, deixou lá. E essas histórias de vender para do Cuca, que foi uma coisa assim, já era uma tragédia anunciada e eles insistiram, né, nisso, né? E me espanta, né? Porque o Duílio, a gente ficou achando, né? Eu acho que tem essa coisa, por causa do pai, acha bom. Saudosista, né? Pensando, né? Adilson Monteiro Alves, Duílio Monteiro Alves, mas essas coisas não são bem assim, né? Às vezes até o cara, por ser filho já do Adilson, já é meio... Dizem, né? Eu não conheço o Duílio, eu não sei, eu não posso falar, não quero ser injusto. Às vezes ele está tentando acertar, mas às vezes tem uma coisa, é filho, né? Então já é aquela segunda geração mais mimada, né? Mais playboy, aquela coisa... O Adilson não, o Adilson passou pelos anos de fila, né? Pelos 23 anos, né? Como jovem. Sim. Ele sabe o que é gramar, né? E fez aquele trabalho belíssimo ali com a democracia corintiana. O Duílio é uma decepção. Eu acreditava que ele faria uma gestão melhor. E, como todo corintiano, estou muito decepcionado. Não sei qual vai ser a saída para o Corinthians a curto prazo. Nós também estamos decepcionados, ainda mais que estamos no Conselho do Corinthians, vendo de perto, nós estamos vendo de perto todas as... Eu vou chamar, porque eu não sou leviano, e incompetências, embora eu ache que é muito mais do que incompetência. Dá a impressão, né? Lu, podemos entrar e
falar um pouco de política já? Deixa eu. Então, eu queria linkar, Rodrigo, você falou um ponto que eu achei bem legal, que você disse da torcida, né, corintiana, que com essas atitudes meio bolsonaristas, né? E a gente viu alguns, e a gente viu aí ao longo dos anos que realmente deu uma abertura, né, para essa extrema-direita, para essas pessoas fazerem tudo isso que fazem. E você lançou ano passado, né, o livro de Lula Bolsonaro, Combates na Internet, uma década de luta política no Brasil. Isso tem muito a ver, e eu queria perguntar para você, Rodrigo, o que mudou ao longo desses 10 anos? A gente fala de torcida, a gente fala de internautas, no mundo jornalístico, as pessoas que têm hoje direito à informação. O que você sentiu aí de mudança nessa era do Bolsonaro? O que de bom ou de ruim a gente pode tirar disso tudo? Não, eu acho assim, de ruim, obviamente, isso não é só do futebol, é na sociedade, a autorização à violência. Porque é o seguinte, a sociedade brasileira, não foi o Bolsonaro que inventou a violência, não vamos ser, né, também... A violência é um dado da sociedade, a sociedade brasileira é das mais violentas do mundo. Quando a gente fala que o brasileiro é cordial, mas é cordial no sentido de que age pelo coração, para o bem e para o mal. E acha que está ser cordial, ao pé da letra, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, cordial, vem de coração. É aquele que age pelos instintos e, às vezes, de uma maneira errada, e de uma maneira assim, não, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, né? O que eu acho que ficou de ruim dessa era Bolsonaro é isso. A autorização para essa gritaria, para essa gente que vai na porta sabe, para esses lacradores que vão na porta do hotel xingar o jogador. Sempre teve isso, passava o ônibus, você vai e tal, mas ia botar o dedo na cara, o cara tá passeando com o filho no shopping, isso não pode fazer, né? Tá com a família. Faça no estádio, é que as pessoas perderam essa noção, né? Vão para cima, o cara tá almoçando com a família no restaurante, enfim. Então, eu acho assim, isso é o que ficou de ruim do bolsonarismo. Mas tem uma outra coisa que eu acho que vem de antes do bolsonarismo, que é uma geração, isso tem muito a ver com a internet e com o capitalismo cada vez mais exacerbado, individualismo. As pessoas são muito imediatistas, eu acho assim, né? Então, perdeu um jogo, acabou. Vai chegar o fulano, vai resolver tudo. Não é assim. Você tem que trabalhar com consistência, enfim, é uma coisa que... Aliás, o Corinthians de 2011, 2012 foi um exemplo disso, né? O Tite é desclassificado em 2011 na Libertadores, a diretoria banca, mas banca não por teimosia, porque viu que ali tinha um cara querendo trabalhar com consistência, que tinha uma ideia, né? Então, acho que tem uma geração, eu vejo assim, os mais novos, eu não sei se é essa coisa do videogame, sabe? Todos vocês já, não sei se vocês jogam, eu não jogo direito, eu jogo mal pra caramba, meu filho fica rindo de mim, então eu não jogo. Mas eu fico vendo, ali dá a impressão que você controla tudo. Eles têm a impressão que o técnico é quase o cara que fica ali no videogame, que pode fazer assim com o time e resolver tudo. Tem uma coisa meio, um pensamento mágico e imediatista numa geração mais nova, e isso gera frustração, porque você vê o seu time e fala, mas como é que o cara não está conseguindo? Bicho, não está conseguindo porque não funciona, tem os jogadores ali que estão meia boca, o técnico está meio ultrapassado. Não é mágica, não vai ter mágica, né? Então, isso, não estou falando do Corinthians, tá? Estou falando da sociedade, isso se transfere para o futebol, e eu vejo que tem uma geração mais jovem que tem dificuldade de entender o jogo como uma coisa um pouco mais complexa, e que não vai ser um jogo de videogame que você vai apertar os botões. O técnico agora vai tirar o fulano, e agora vai mudar o esquema. Bicho, calma, não é assim. Né? Não é um jogo de videogame. E as pessoas acho que ainda não... essa geração que fica muito no sofá e jogando o dia inteiro, e muito jogo só pela televisão, e menos jogo no estádio, perde um pouco essa capacidade de entender isso tudo. Alô, então, Rodrigo, nós vivemos nos últimos 6 anos aqui no Brasil um verdadeiro pesadelo, né? Desde a derrubada ilegítima da presidente Dilma, os governos Temer e governo Bolsonaro gestaram uma série de demônios, soltaram, como a gente diz, abriram a caixa de Pandora, né? E a extrema-direita virou
na mídia tradicional, praticamente hegemônica. E agora a gente percebe que existe uma tentativa, né, de nós buscarmos, que eu falo à esquerda, buscar uma hegemonia no campo político. Como você acha que isso pode ser possível, Rodrigo? Como você acha que a gente consegue ter uma hegemonia? Quais são os caminhos? Eu sei que não é fácil falar assim, não é uma receita, mas, na sua opinião, quais seriam os caminhos para que a gente consiga ter uma hegemonia, para que não ocorra em 2026, novamente, a eleição de um sujeito de extrema-direita? Assim, o que nós vivemos no Brasil foi algo muito grave. Eu vejo as pessoas falando assim, olha, nós chegamos na beira do precipício. Não, nós caímos no precipício. O surpreendente é que nós caímos e conseguimos depois subir pela parede e sair de volta. Eu acho que o bolsonarismo foi isso. Eu acho que foi o de mais terrível que aconteceu na sociedade brasileira, fora a escravidão e a ditadura. Foi o que de mais terrível aconteceu na sociedade brasileira. E o pior é que foi pelo voto. E foi algo construído. E você, Reda, falou, foi uma construção midiática também, né? Não existiria o Bolsonaro se não existisse a Lava Jato. E não existiria a Lava Jato se não existisse todo aquele clima midiático de prendo e arrebento. Isso que eu falei da porta do hotel lá com o Gil, isso começou lá. Cercavam deputados do PT, e não só deputados, militantes. Eu vi na Paulista isso, em 2013. Uma senhora mesmo, de 70 anos, cabelinho branco, com a camisa do PT, e veio um brutamontes daquele de academia. Você não vai andar, você não anda aqui na Paulista. A Paulista é nossa, não é de vocês. Em 2013, isso. E ela estava do meu lado. Então, esse clima foi sendo gestado por esse prendo e arrebento. Era assim, contra o PT pode tudo. Mas olha, estão torcendo a justiça. Mas é para tirar o PT. Mas é para tirar o Lula. Construíram, né, demonizaram de uma tal maneira o Lula, a Dilma, enfim, o PT. E isso veio em 2013, depois a Lava Jato, com a prisão do Lula. E aquilo foi sendo preparado, eu lembro. No meu livro, está aqui o livro, vocês falaram, eu fui ali buscar na estante. Eu quero que você fale mais também sobre o livro, hein? De Lula, Bolsonaro, combates na internet. A primeira parte do livro, eu reúno os meus textos que eu fui publicando no meu blog, que chamava Escrevi em A Dor. É uma espécie de uma crônica escrita a quente, porque são textos da época. Eu dei uma limpada, né? Tirei aquelas coisas que ficariam muito cansativo de você ler depois, mas é como se contasse tudo isso que eu estou falando aqui, esse avanço da extrema-direita a partir de 2000. Eu pego assim o auge do Lula e da Dilma em 2009, 2010, e depois o terror, a virada a partir de 2013. Né? Então, tudo isso vai se construindo. O papel da Rede Globo foi decisivo. Nós construímos uma rede de sites e blogs que o Serra, na época, chamava de blogs sujos. Né? Sim, eu lembro. E, na época, o nosso querido Nassif, que continua por aqui, que foi um dos pioneiros, o Nassif, o Paulo Henrique Amorim, saudoso, meu amigo, enfim, o Luiz Carlos Azenha, com o site O Viu Mundo. Mas eram sites, blogs, que cumpriam um papel de resistência e, principalmente, não conseguiam falar com um grande público. Falavam com o público já de esquerda para dar um pouco de argumentos para que as pessoas pudessem ir para o embate no dia a dia. Então, eu não tenho a ilusão de que nós vamos construir algo tão poderoso quanto as redes tradicionais. Até porque, Reda, você falou de hegemonia. Eles têm a hegemonia. Ter hegemonia é ter o poder. O poder Sim. Não é ser dono da fábrica, mandar na polícia e governar. Também é ter a televisão, é decidir como é que as informações vão circular. Isso é ter o poder. Então, nós somos contra poder. Nós somos contra-hegemônicos. Então, a gente construiu uma estrutura hoje pequena, de pequena para média, para debater e fazer esse embate e esse combate. E essa estrutura ajudou durante a fase mais terrível, que foi a prisão do Lula. Porque manteve a informação circulando e manteve a resistência com as informações circulando. E volto a dizer, não tem ilusão de que é o grande público, todo mundo.
Mas a informação, pelo menos, quem já é uma liderança sindical, uma liderança de movimento de mulheres, de movimento lá no interior, pode assistir um canal desse, pegar um argumento e ouvir, saber o que o fulano falou, ciclano falou, e, né, é uma forma de circular as informações. Um pouco melhor do que na época que a gente tinha que fazer o panfletinho e rodar de mão em mão. Nós estamos um pouquinho melhor. Só que a extrema-direita também foi para isso e construiu uma rede mais poderosa ainda. E aí chega 2018, você tinha tido o ataque brutal ao PT, o ataque à política, e aí a direita também acabou sendo engolida por isso, a direita tradicional, o PSDB e tal. Aí a saída foi um fascista, um delinquente, o chefe dos delinquentes, que é o Jair Bolsonaro, foi votado e apoiado pela elite brasileira. O Luciano Huck, eu não esqueço, dizendo: vamos dar uma chance para a ressignificação da política, 2018. Então, essa gente tem a mão suja de sangue, né? Porque o bolsonarismo significou a violência, o discurso da violência, e significou morte na pandemia, pelo que ele fez e pelo que ele não fez na pandemia. Então, essa gente que abriu as portas para o Bolsonaro, da Globo à Lava Jato, né? Não só a Globo, os outros meios de comunicação também, que normalizaram o Bolsonaro, que é um sujeito que defende tortura e que falou o que falou no dia do impeachment da Dilma, todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. É um delinquente. Não era o Serra, não era o Alckmin, não era o Fernando Henrique, nem o Collor. É um delinquente, um chefe da bandidagem do submundo do doicode. É isso que ele é. E continua sendo. E está por aí. E as pesquisas, ontem saiu uma pesquisa mostrando que o Lula está com apoio razoável, mas tem 40% do país que votaria no Bolsonaro hoje tranquilamente, eu não tenho dúvida disso. Pode ser o nosso vizinho, pode ser o vizinho aqui da frente, o sujeito da padaria que você encontra, às vezes uma pessoa, gente boa no trato, mas que, no fundo, autoriza e concorda com a violência. Alguns conscientemente, né? Alguns conscientemente. Isso que é grave. Então, Ana Lu, posso continuar um pouquinho, Ana Lu? Você está sem som, meu querido. Uma camisa bonita aí, camisa cor de vinho, até que achei que fosse do Juventus, pô. Não, é do Corinthians. Não, essa é a de Torino, de 1949, em homenagem a Torino. Como diz minha amiga Monique, como diz nossa amiga, né, Ana Lu, Moniquita, o Juventus é o refúgio dos palmeirenses quando perde, entendeu? Lá na Moca é assim. Palmeiras perde, tá todo mundo de Juventus lá na Moca. Mas, eu joguei no Juventus, né? No infantil, no juvenil, fui até o juvenil, não cheguei a jogar nos juniores, né? E meu irmão jogou. Meu irmão foi profissional, se profissionalizou no Juventus. Então eu tenho um carinho grande pelo Juventus. E é legal que você falou aí do Turino, né? É curioso porque o Juventus tem o nome da Juventus e a cor do Turino, né? Assim, porque acho que o Conde Rodolfo Crespi, né, que era originário de Turim, ele quis homenagear os dois. Eu não sei bem, me dizem que é isso, né? Não, são dois irmãos. Não, dois irmãos de Turim. Um era fã do Torino, o outro era fã do... Então tá. Da Juventus, da Juve, né? Mas eu ia perguntar, hoje nós temos o GGN do Nassif, o Eduardo Moreira, o 247, Desmascarando, o ICL, o Tiago, você tem uma série de blogueiros e blogs, canais. Sites, eu faço questão absoluta de acordar e já ligar, ficar ouvindo uma delícia de manhã, 7 horas da manhã, o menino da Intercept lá, o Demore, entra no ar, eu vou ouvindo todo esse pessoal aí. Hoje nós temos esse tipo de opção. E nós não tínhamos isso, você tem toda a razão, né? Eu tenho 74 anos, viu? Então eu sou do tempo do panfleto, mesmo de mimeógrafo, álcool que a polícia não pegava porque não queria, né? Porque o cheiro de álcool que saía do diretório acadêmico não sujava a mão. Era um negócio absurdo, estava na cara que nós estávamos lá produzindo panfletos contra a ditadura vigente, né? A ditadura civil-militar, que eu peguei ela todinha, né? E a gente nota uma certa... Né, agora, o Reinaldo Azevedo virou um democrata de primeira linha, mas eu nunca me esqueço do que ele fez com o Nassif, o que ele fez. Ele é o autor do Petralha, ele que criou essa alcunha Petralha.
Bom, tudo bem. Então, ele está desse lado de cá, vamos ver o que está falando. Se existiria alguma possibilidade, acho que é uma ideia meio louca, meio utópica, de uma grande rede todos esses sites, blogs, ou cada um vai lutar por si? A minha experiência, o Reda, Ana Lu e quem está nos acompanhando, desde que eu entrei nesse negócio, né? Eu cheguei ali em 2008, que eu tive uma saída, eu trabalhei na Globo, né, até 2006, e tive uma saída justamente por discordar da cobertura da Globo na reeleição do Lula, em 2006. Escrevi uma carta aberta, tá até aqui no meu livro, eu publiquei como um anexo aqui no meu livro. Aí eu saí da Globo, eu tinha as posições que eu já tinha, enfim, eu sempre fui um cara, assim, de posições de esquerda e tal, e aí comecei a me envolver com blog, site, e continuei com a minha carreira de jornalista na grande imprensa, na chamada grande imprensa, mas fui para o mundo dos blogs, do site, e todo mundo que vem da grande imprensa, né, e chega nesse mundo tem essa mesma ideia. Vamos fazer uma coisa unificada, e não dá certo. Por que não dá certo? Porque cada um... Quem é que falou essa expressão? Fica todo mundo brigando para ver quem que vai ser... O sujeito prefere ser a cabeça da sardinha do que o rabo do tubarão, né? Então, ele prefere ser pequenininho e ser a cabeça da sardinha do que ser o rabo do tubarão. E você quer saber, por um lado, né, eu acho que essa coisa de ser multifacetado e ter vários não é ruim. São várias vozes, não adianta fechar um só. Você fecha um, abre outro, né? Então, não tem uma grande rede. Para quem está nos acompanhando, né, eu não sou dessa época, mas eu estudei, né, até por obrigação, né, estudar a história da comunicação no Brasil, o Última Hora, do Samuel Weiner, da época do Getúlio Vargas. O Vargas, toda a imprensa tradicional era contra ele. Ele incentivou a criação do Última Hora. Só que daí era um alvo fácil, né? Era ceia lá e fechava a Última Hora, acabou, não tinha mais, o Vargas não tinha como falar. Hoje você tem vários. Tudo bem que nenhum tem o poder que o Última Hora tinha. O Última Hora rodava nas bancas e era um jornal igual aos outros, que tinha uma posição próxima do trabalhismo. Eu acho que é utópico, que não vai ter essa rede unificada. O que pode acontecer é um desses que estão aí, quem for mais habilidoso, quem tiver mais possibilidade, etc. Um abraço para o Ginaldo, que está nos acompanhando aqui. Um beijo para o Ginaldo. Quem tiver mais capacidade, articular e se transformar num meio cada vez mais profissional. Eu acho que o caminho é esse, profissionalizar, ser menos caseiro, né? E ser mais profissional. É o caminho. Mas é difícil, porque nós não temos o capital. Quem tem o capital sempre vai fazer melhor. Você vai conseguir botar repórter para viajar, você vai conseguir botar correspondentes em todas as praças. Os nossos sites trabalham muito na base da boa vontade da comunidade. Eu vejo lá no 247 e no GGN, o Marcelo Auler trabalha nos dois, o repórter. E às vezes ele fala, vou cobrir. Teve o caso lá do Genivaldo, né? O rapaz que foi assassinado pela polícia rodoviária lá em Sergipe. Ele fez uma vaquinha virtual. Eu quero cobrir esse caso lá. Só que o site não tem dinheiro para mandar ele. A comunidade, cada um mandou 5, 10 reais. Rapaz, em 3, 4 horas tinha o dinheiro para pagar a passagem e a estadia do Marcelo lá em Sergipe. Mas são coisas esporádicas. É diferente de você ter um jornal que você tem um repórter que você pega o telefone, liga para a companhia aérea, bota o repórter no avião e o sujeito está lá depois de 3 horas para fazer a cobertura. Então, a estrutura é outra. Nós estamos falando de uma disputa desigual e ela vai continuar sendo desigual porque é uma disputa entre quem tem mais capital e quem rema contra. Isso é assim. É uma construção que vai se fazendo com essas dificuldades. Né? É difícil. Ô, Viana, me fala um pouquinho dessa sua trajetória, né, como jornalista, chegar e ser um jornalista político. O que te levou a trabalhar com isso? Você sabe que, eu não sei explicar, assim, desde garoto eu tenho uma coisa, eu me interesso por esses assuntos. Assim como eu me interesso pelo futebol, mas por vários, eu me interesso por assuntos variados. Mas eu sempre tive interesse pela disputa, para saber quem é que manda, por que manda? Por que é esse que manda e não o outro? Por que a gente não pode fazer de uma outra forma? Eu sempre fui assim, desde a escola. Então, ter esse olhar. E um pouco de casa também, né? Sempre se debatia muitas questões na minha casa, com meus pais e tudo.
e depois no estudo, no colégio, na faculdade. Mas eu não... Olha, eu vou te falar, quando eu era menino mesmo, eu tinha 12, 13 anos, o meu sonho era ser locutor de rádio. Ser locutor de futebol mesmo. Ou locutor, ou repórter, que fosse, mas transmitir jogo, porque eu e o meu irmão jogávamos futebol de botão, né? Tradicional e tal. E o jogo era importante, mas começou a se tornar tão importante quanto o jogo, a gente inventou uma rádio imaginária para transmitir os jogos. E aí tinha rádio, tinha vinheta, tinha comercial, tinha o nome dos locutores, e a gente era o elenco inteiro dessa rádio imaginária. E a partir daí eu sonhava em ser repórter esportivo, locutor esportivo. Depois, quando eu fui crescendo, isso ficou assim para trás. Mas eu não tinha uma coisa assim de ser repórter de política. Eu queria lidar com a reportagem, contar histórias e tal. Hoje em dia, eu passei pela Globo. Bom, comecei na Folha, né, na Folha como redator e tal, fechando o jornal. Fechando, a gente fala, fazendo a edição final, né? Eu não era repórter, eu era daquela turma que fica ali arrumando os textos, as legendas, botando no tamanho certo, diagramação. Redator. Depois eu fui para a TV Cultura, peguei uma fase espetacular na TV Cultura, nos anos 90, 93, por ali, 92, 93. Depois eu fui à Globo. E aí a Globo, uma grande escola, tecnicamente falando, né? Profissionais muito bons, aprendi muito também. E depois fui para a Record. Fiquei também 12, 13 anos na Record. Mas aí eu fazia reportagem geral. De vez em quando fazia política também. Mas fazia mais o geral, reportagem, contar histórias, o interior do Brasil, o Vale do São Francisco, o Vale do Jequitinhonha, enfim, histórias variadas. E depois, com essa coisa do blog, principalmente em 2010, 2013, quando a imprensa brasileira vai para a direita para matar o Lula e a Dilma, aí eu falei, aqui é a minha trincheira, eu vou ficar aqui. E eu tenho uma grande admiração, sempre tive também, pelo Leonel Brizola, né? Pelo Brizola, pelas coisas que eu escutava e que eu lia do passado. E essa coisa de fazer o embate, de fazer a disputa de 1961, né, que é muito para trás, não é da minha... Enfim, foi antes de eu nascer, mas eu li muito sobre isso, que foi o momento em que o Brizola fez a defesa da democracia em armas. A primeira vez que se defendeu, fez um movimento armado para defender a democracia. E aí eu falei, acho que nós estamos num momento parecido. E tivemos mesmo. De 2012, 2013, 2016, foi parecido. Eu até, durante um momento, eu achava que o Lula devia ir para um acampamento e fazer uma resistência. Achei que ele fosse fazer isso no sindicato, mas o Lula, enxergando muito mais longe, né, do que qualquer um de nós, a gente fala, tem que ir para uma embaixada e resistir de lá. Não, ele fez o caminho. Ele tinha certeza que ele ia reverter o jogo por dentro. E o Lula apostou na legalidade, por dentro da institucionalidade. E ganhou. E está aí de novo. Para surpresa de muitos, inclusive eu achava que não ia ter volta, depois que ele foi preso. Eu estava lá no dia no sindicato. Eu fui lá com os meus amigos, passei, aliás, o fim de semana inteiro. Fui e voltei para casa os 3 dias e estava lá no dia que ele foi preso. E eu achei que fosse a despedida do Lula. Aquele discurso que ele fez em cima do caminhão ali na frente do sindicato no ABC. Eu fui como cidadão, não fui como jornalista. Porque eu achava que era obrigação da gente resistência. E depois, para nossa surpresa, esse movimento, é claro, a gente foi resistindo e conseguimos dar a volta. Olha, o que nós fizemos é algo muito importante, essa que eu falava antes, né? A gente caiu no abismo e conseguiu subir pela parede, e nós estamos de volta agora aqui em cima. E eu acho que todo mundo que lutou sabe quanto custou isso aí. Não foi fácil. Todo mundo sofreu com isso, quem tem um pouco de consciência. Então, além da questão econômica, da piora econômica do país, social, da volta da fome, essa ideia de que se o Bolsonaro ganhasse essa última eleição, a gente ia para o fascismo aberto. Vocês têm dúvida? Nenhuma. Ele ia nomear mais 3 ministros. Acabou. Não existiríamos hoje. Ia ser uma caça às bruxas, né? Provavelmente. Ia ser um negócio... Nós estaríamos numa situação terrível. Então, parabéns para todo mundo que resistiu. Acho que nós fizemos um trabalho longo. Tivemos uma liderança, o Lula, que enxergou longe e que... É um trabalho de longo... É isso que eu falo de não ser imediatista, sabe? Mas, Viana, o trabalho é todo dia, né? Todo dia. Porque não acabou
né? Não acabou. E começou muito antes. E assim... Você acha que despertou? O pessoal da esquerda despertou novamente? Estava meio adormecido? Sim. Porque os anos do Lula e o primeiro governo da Dilma, muita gente foi trabalhar nos governos, ficou meio acomodado, né? Foi para a institucionalidade. As pessoas voltaram para o combate e deram a cara a tapa. E todo mundo, gente. Do novinho. Olha, o dia da eleição aqui na minha casa, que veio de gente aqui, amigos, vizinho, sogra do vizinho, o amigo não sei de quem, pessoas foram se juntando. E o primeiro turno saiu todo mundo com aquela cara de porra, né? Porque a gente esperava que talvez desse para ganhar e não ganhou e ficou muito perto do Bolsonaro. E o segundo turno foi espetacular porque tinha gente de 80 anos e o meu filho de 13, que ele já sabia, o meu filho de 13 já sabia o que estava em jogo. Ele entendeu, porque ele viu o que estava acontecendo. Isso foi muito sério o que aconteceu no país, né? A coisa da pandemia, essa cafajestice toda do Bolsonaro, além de tudo, pessoalmente um cafajeste, né? É diferente... Bom, eu não quero dizer que seja melhor nem pior. O Salazar, em Portugal, ele era um cara circunspecto, era um ditador, tinha polícia que torturava. Ele, pessoalmente, não era um cafajeste, mas era o chefe de uma ditadura. Agora, o Bolsonaro é um cafajeste, é um delinquente, é um sujeito que não dá para sentar na mesma mesa que ele. Eu não. Eu viro a mesa na cabeça dele. Eu não sou capaz de sentar na mesa e ouvir as coisas que uns caras desses dizem. Então, é algo assim que passou de qualquer limite suportável, até pela história dele, que a gente sabe de onde ele vem, né? Ele vem do esgoto da ditadura. Ele, Heleno, Braga Neto, são os ratos, são as ratazanas. Né? E ele tirou tudo do esgoto, né? Que a gente achou que ia ficar por lá e ele conseguiu resgatar todo mundo, né? Tirou. E dar voz para esse pessoal. Eu acho que o que eu estava dizendo assim, da gente não ser imediatista, a construção, esse campo político, que não é o PT. Nós temos no Brasil um campo político progressista, né? Que é movimento de mulheres, movimento de estudantes, sindicato, gente que não é de movimento nenhum, mas tem algum senso, professores, enfim, é um campo político que foi construído da anistia para cá, né? Isso aí é uma construção de longo prazo. E olha, nessa última eleição, muita gente, inclusive quem era do antigo MDB, que ficou contra o PT, muita gente voltou para o lado do Lula porque teve que fazer uma frente com todo mundo junto, porque estava muito grave a situação. Então é uma construção que tem muito do Lula, mas eu acho que vem de antes até, né? Eu costumo dizer isso, eu acho que uma das coisas que me incomodava, às vezes, no PT, lá do começo, dos anos 80, e era uma coisa que eu ouvi do Darcy Ribeiro e do Brizola, era assim, ó, as lutas sociais no Brasil não começaram com as greves do ABC em 79. Teve gente que lutou antes. E é que foi um corte tão grande na ditadura, né? Aqueles 8 anos ali em que foi ditadura, AI-5 e tudo, que parecia que estava começando do zero, mas não começou do zero. Vinha um acúmulo, vinham outras lutas. E tudo isso se somou nessa resistência ao Bolsonaro. Inclusive a herança do trabalhismo, a ideia de reconstrução, de ter um Estado, de ter uma nação, tudo isso acho que vem ali. Eu valorizo muito o trabalhismo, sabe? Eu acho que o trabalhismo no Brasil, que é o Getúlio Vargas, não do Estado Novo, mas o Getúlio Vargas ali dos anos 50, o Jango e o Brizola, são um patrimônio que nós temos que trazer para dentro das forças de esquerda atuais. São um patrimônio, porque são lutas consistentes. Até hoje, a direita está lutando para destruir o que o Getúlio fez de 50 para frente, até coisas mais para trás. Né? Tudo que se faz no Brasil nos últimos 80 anos, quase, é para destruir o que foi construído ali a partir da construção do Estado Nacional para valer, que vem com o Getúlio. Então, acho que o trabalhismo tem que ser valorizado e o Lula, né? Assim, quando a gente olha do que o Lula foi capaz, eu fico assim em dúvida, porque o Getúlio é mais marcante como construtor do Estado. Mas como democrata, como construtor da sociedade, como um horizonte para o futuro, o Lula não foi ditador, o Getúlio foi. Não tem como discutir. Eu não gosto também de... não, mas veja bem, é ditadura do Estado Novo. E o Lula, essa capacidade de aglutinação, de resistência e de conversa ao mesmo tempo, ele é capaz de enfrentar e conversar ao mesmo tempo. É muito raro isso. É uma coisa assim... Então, Rodrigo, isso emendamos aqui. Tem novos nomes, né? Porque a gente fica muito
no nome do Lula. Quem você enxerga aí como novos nomes na esquerda? Do tamanho do Lula, não vai. É difícil ter outro. Isso é um a cada 50 anos, né? Então, eu acho que não é para ser saudosista, nem achar acabou o Lula, passou. Não, porque é difícil construir um nome como o do Lula. E ele é fruto também desse movimento. Ele é agente e ele é fruto, né? Não vamos também ser uma coisa assim totalmente personalista. O Lula é resultado das lutas, né? Ele é resultado dessas lutas. Ele é como se fosse uma resultante, né? Quem estudou física, aquelas várias forças que vão somando assim, e o Lula está ali, ó. Ele é que é capaz de comandar essas forças numa direção que eu acho que é uma direção boa para o país, que é de melhorar a justiça social, não é revolucionário, é social-democrata. Eu sempre disse isso para os meus amigos lá na época da faculdade. Todo mundo ou era trotskista, ou era não sei o quê, revolucionário, e eu falava, no Brasil, se for social-democrata de verdade, o trabalhista e o social-democrata, não é o PSDB, é um tremendo avanço. E é o que o Lula acabou sendo. E o PT é o grande partido social-democrata ou trabalhista no Brasil. O PTB, antigo, e o PT muito mais. Né? O PT muito mais. Então eu acho que tem... e só para a gente fechar, né? O Lula é corintiano. Não tem uma liderança... Jamais houve um cara tão identificado com um clube na política como o Lula. Não tem outro. Nunca. E ele era de verdade. É corintiano. Rodrigo, você falou uma grande verdade. Eu sempre discuto com meus amigos tucanos, né? Tenho amigos tucanos. Falo, vocês no poder, vocês deram uma guinada à direita e fizeram um governo neoliberal. E o PT, no poder, saiu do socialismo para a social-democracia. É isso. Foi exatamente o que... Deixa eu fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que eu sei que vai mexer em alguns vespeiros. Acabou-se de aprovar agora a reforma tributária. Anteriormente foi aprovado o arcabouço fiscal. E a grande mídia está falando do Fórum de São Paulo e da Venezuela, dos ditadores da Venezuela. Ou seja, você acha, como que você avalia a política de comunicação do governo Lula? Ela está falhando aí, não? Podia ser melhor. Mas eu não acho que seja nenhum horror. E também... o que eu acho? Bom, primeiro que você não vai controlar a mídia tradicional, a Globo, a Folha, o UOL, o G1, eles vão ficar sempre nessa. Não interessa. Não vamos ter ilusão, eles não vão sair daí. De outro lado, eu vejo muita gente na eleição já tinha isso. Falava assim, o Lula não tem rede social, o Bolsonaro tem 10 vezes mais rede social que o Lula. É verdade. Bom, agora já não é 10 vezes mais, mas o Bolsonaro tinha muito mais. E aí eu digo o seguinte, o tempo político do Lula não é o tempo político do Bolsonaro e das redes. O Trump estava todo dia, passava o dia no celular. O Biden não tinha nem Twitter e ganhou a eleição. Eu acho que as pessoas estão muito imediatistas. A rede social é importante, tem um papel, nós estamos aqui conversando pelo YouTube e tal. Mas a vida passa por outros canais também. Não só, a gente não pode deixar de estar aqui. Mas achar que tudo vai se resolver porque o fulano tem 10 milhões de seguidores e o outro tem 3, então que tem 3 milhões tem menos, então vai perder. Não é por aí. Os arranjos políticos, o tempo político do Lula é um tempo político do Lula e desse campo em torno do Lula, que não é o tempo apenas das redes sociais. Ele vai dialogando, tem alguns que estão ali que fazem isso. Agora, eu acho que podia estar um pouquinho melhor mesmo a comunicação, mas eu não tenho uma fórmula também. Você vai fazer igual o Bolsonaro? Eu acho que não é o caso. O Lula agora começou a fazer uma vez por semana aquela conversa ali com o Shoa, mas ele tem um outro estilo. Ele não vai ser nunca essa coisa do Carluxo, de ficar tweetando. Não é isso. O Lula governa. O Bolsonaro não governava. Ele terceirizava o governo e ficava fazendo agitação na rede social. O Lula governa. Então ele vai acumulando o arcabouço fiscal, aprova a reforma tributária, que tem problemas, mas é um avanço em alguns sentidos. Aprova a política social, consolida a Bolsa Família. Mas tudo isso sozinho não resolve. Não, mas aí você soma tudo isso, melhora o ambiente, aumenta os investimentos. Aí você manobrou o transatlântico, e a hora que você viu o transatlântico está de novo navegando. Então o Lula não é uma lancha que vai sair correndo, não é um jet ski que vai... Ele está manobrando o transatlântico e governando para botar na rota correta. Eu acho que é um outro caminho. Mas podia estar melhor. Acho que podia ter
talvez ser mais criativo, estar mais atento a algumas coisas, sempre pode melhorar. Mas eu não acho que seja uma tragédia também, e a comunicação é muito em cima do próprio presidente, né? Em cima da figura dele, como é no presidencialismo, né? Agora, nós estamos num momento muito difícil no mundo inteiro, viu, gente? A extrema-direita e essa cultura da direita, isso vem da crise de 2008 para cá. Quando falta... O capitalismo está em crise. E aí, quando está em crise, a culpa é de quem? É o imigrante, enfim, é o ódio, é o ressentimento. A Europa está vivendo uma onda de ódio, de ressentimento contra os imigrantes. Os Estados Unidos contra populações asiáticas, afrodescendentes. E aqui no Brasil tem esse ódio bolsonarista. Isso tudo, essa cultura do ódio, é um sinal da decadência da sociedade, até certo ponto, da sociedade capitalista, que nós vivemos de 2008 para cá, a gente não saiu da crise. O modelo liberal entrou em crise e nada veio ocupar o lugar. Então, nós estamos numa crise prolongada de 2008 para cá, e tudo isso que a gente vive, a extrema-direita e tal, são sintomas dessa crise, assim como se a gente pegar... Nós tivemos a primeira... Imagine quem passou, a geração que passou pela Primeira e a Segunda Guerra. Começou em 14 e foi terminar em 45. 31 anos de instabilidade, e no meio do caminho ainda teve uma crise de 29 na cabeça. Nós ainda estamos, talvez, no meio da crise. Não sei, né, a gente não tem bola de cristal. Mas só para dizer que não é só o nosso quadradinho aqui do Brasil, a gente até que está agora com uma chance de... Parou de piorar, começou a melhorar devagarzinho. E vamos ver se a gente segura isso e consegue entregar um país um pouco melhor para os nossos filhos, né? Não é? Opa, tá fechado, eu acho, Ana Lu. Ana Lu, você está sem som. A Moniquita, ela fala aqui, né, que antes a gente lidava com a censura e hoje a gente lida com a desinformação e com a fake news. Como combater a fake news, hein, Rodrigo? É verdade, né? Assim, é uma obviedade, mas assim, eu sei como combater a máquina de fake news, né? Porque você estava falando da época do mimeógrafo, né, Reda? E eu lembro que eu fui fazer campanha em 89, não era mimeógrafo, mas era panfletinho. Eu lembro que na véspera da eleição espalharam aquela história que o Lula ia confiscar a caderneta de poupança e que ia dividir as casas das pessoas porque ia ser comunismo. Desde aquela época já. Imagina, o Lula comunista. Todo mundo sabe que o Lula... Mas, enfim. E eu fui na feira, tinha feira perto da casa onde eu morava. Minha mãe voltou da feira falando, tem um cara lá distribuindo esse panfleto aqui. E falava isso, comunista, não sei o quê. Então, a fake news já estava na época do panfleto, só que ela vinha no panfletinho. Também era difícil de responder, porque esse panfletinho era que ia, você não sabia em quem tinha chegado. Estava nos postes. O Fernando Henrique perdeu uma eleição em São Paulo para o Jânio por causa disso. Espalharam que ele era comunista, ateu, e, enfim, e que era a favor da maconha, né? O Jânio espalhou isso aí, o Fernando Henrique estava com a eleição ganha, entre aspas, e perdeu. Então, essa história da maledicência, da mentira, isso não é da internet, isso é do mundo. Isso aí, se você vai ler os clássicos, o Maquiavel já escrevia sobre isso. E dizia que um dos problemas da política na Itália, em Florença, era essa questão da maledicência. Como é que você enfrentava a maledicência? E a mentira, depois que ela vai, você não traz ela de volta. Isso é da sociedade humana. Só que agora, isso é em velocidade absurda e tem essa máquina que é absurda, né? Você recebe instantaneamente, é um bombardeio que não para. Antigamente era um panfleto por semana. Agora você recebe 10 mentiras por hora na época da eleição. Então, aumentou a escala. Mas eu acho que o problema é mais ou menos o mesmo. É enfrentar, conversar com as pessoas, tentar baixar a bola e falar, calma, não é isso, não é verdade. Como a gente fez. A gente não fez agora, em 22? 2018 foi isso. Dá para conversar com um bolsonarista, Rodrigo? Uma parte dá. Não, na verdade, tem gente que... Olha, é legítimo, tem gente que não gosta da esquerda, que acha que PT é muito governo, é muito Estado, eu sou mais da livre iniciativa. Isso eu respeito, é uma visão que as pessoas têm. Agora, o que é complicado é se a pessoa venha com uma coisa agressiva, de porrada, aí não dá para conversar, né? Uma coisa muito mentirosa, uma coisa assim, espalhando absurdos, agressiva.
aí você tem que peitar, né? Não pode baixar a cabeça. Eu, na eleição de 2018, eu quase saí no tapa na sessão eleitoral com o sujeito, porque o clima foi muito pesado esses anos todos, né, gente? De 13 até 22, nós vivemos 9 anos, agora que nós estamos saindo disso, 9 anos de doença social, muito complicado. Quem sobreviveu a isso, nós temos que comemorar muito. Por isso que eu falo, o dia da vitória do Lula, gente, é algo para comemorar, para não esquecer. É que nem o título de 2012. É mais ou menos que nem o título de 2012 do Corinthians, sabe? Tem outros que foram importantes, outras eleições também. Mas 2012, Libertadores e Mundial. E a eleição de 22 do Lula, para mim, são os dois mais importantes. E aí é curioso, porque às vezes a gente projeta mais para o passado, né? Sempre lá atrás é que está mais bonito. Não, são dois títulos de eleição que são da minha idade adulta, né? Da nossa aqui, né? E que eu acho que são realmente os mais importantes e os mais marcantes por tudo que nós enfrentamos. Ô, Rodrigo, como faz para adquirir o seu livro? Então, o meu livro, aqui, ó, de Lula a Bolsonaro, Combates na Internet, é da editora Cotter. Você pode entrar no site da editora Cotter e comprar diretamente no site, ou pode me escrever. Se quiser, escreve para o meu e-mail, rodrigo.viana, com 2 N's, rodrigo.viana, com 2 N's, 2609, rodrigo.viana2609, @gmail.com. Me escreve e eu dou um jeito. Manda o endereço, a gente combina um jeito, passa um pix e eu mando para casa da pessoa. Mas se quiser, na editora também, está aqui. É a editora Cotter. Editora Cotter. Como é? Soletra para a gente o nome da editora? K-O-2-T-E-R. Cotter, tá aqui. Cotter. E é Rodrigo.viana2609, porque ele faz aniversário dia 26 de setembro, e aí você já aproveita, no dia 26 de setembro, já manda também um e-mail dando os parabéns, né, Viana? Eu não acho ruim, não. Não acho ruim. Eu só acho ruim que tá... Agora, né, o 2609 não é o problema é o 69 lá atrás, que a data tá ficando muito para trás, né, gente? Então, o negócio tá ficando feio. Né? Nós já somos do século passado. O que é? Pense comigo que sou 48, Rodrigo. Puxa vida, aí realmente você tem 21 a mais, né? Exatamente. Muito bom. Pessoal, vamos terminando por aqui. O papo está ótimo, mas já deu 1h08. Ô, Viana, quando você puder, participa de novo. Tem muito assunto para a gente falar, conversar. Foi uma tarde maravilhosa, viu? Para mim foi ótimo também, pessoal. Eu tô terminando meu doutorado, que eu deixei... Né, queria ter feito isso mais cedo na vida, mas é a hora que está dando. E agora, a partir de setembro, eu vou estar um pouquinho mais liberado, eu espero, e inclusive queria participar mais das coisas do Corinthians. A gente fica vendo aqui de fora o clube, né? Ver se ajuda mais, se participa, e de repente depois eu procuro vocês para me entrosar melhor aí no movimento, não só para ficar torcendo, né? Mas para participar, tentar mudar um pouco a estrutura por dentro, que acho que é um trabalho importante também, pressionar, fiscalizar, né? E estar presente aí. Eu parabenizo vocês também pelo trabalho que vocês fazem, eu acompanho. E, inclusive, vocês falaram do Batalha também, né? Eu acompanho o Batalha, o coletivo Barbearia Batalha, né? O Falseta, Walter Falseta. Né? Walter Falseta, é nosso companheiro. Nosso amigo e irmão. É isso. Então, acompanho nas redes. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. E Corinthians é a nossa paixão, né? É uma paixão. E eu acho... A gente nem falou do episódio do Cuca, né? Mas que incrível isso, né? Que outro clube... O Cuca passou por vários clubes, né? Depois do episódio do estupro, né? Que a palavra é essa. Sim. Lá na Europa. E nenhum teve a reação que teve no Corinthians. Por quê? Olha, eu participei ativamente, né? Dessa manifestação contra o Cuca, por causa do movimento Toda Poderosa Corintiana. E eu lembro que em 2021 cogitou, na época, o Cuca vir para o Corinthians, e o movimento Toda Poderosa já tinha postado uma nota de repúdio contra o Cuca, né? Uhum. Eu sou amiga muito das meninas do Atlético Mineiro.
E elas falaram, poxa, Ana Lu, que bom que as torcedoras do Corinthians são ouvidas, né? E vocês têm essa visibilidade na imprensa, porque nós, as 2 vezes que o Cuca veio para o Atlético Mineiro, nós fizemos manifestação contra, mas a gente não teve essa visibilidade que vocês têm. Isso mostra o quanto o Corinthians é o maior ibope no futebol no Brasil, Viana? Fale mal, mas fale bem, mas fale do Corinthians porque é da ibope. Eu tive recentemente com os amigos de uma emissora que estavam no SBT, o pessoal estava torcendo muito para o Corinthians ir para a Sul-Americana, porque daí o SBT tem a Sul-Americana na mão, vai subir a audiência do SBT. O Flamengo, todas as pesquisas mostram que tem um pouco mais, agora com esses últimos anos, até abriu um pouco a diferença em relação ao Corinthians em número de torcedor. Mas torcida raiz mesmo, a do Corinthians, se você pegar a do Corinthians raiz e a do Flamengo, a do Corinthians é mais forte. A do Flamengo tem muito aquele cara que é o segundo time, né? Isso, todo mundo sabe disso, no Nordeste, em Goiás. É o que eu falo. Assim, eu sempre falo, Maracanã cheio. É um espetáculo. Você ir no Maracanã assistir o Flamengo, né? Diferente do Corinthians, é o torcedor que vai até o Corinthians, né? É diferente. É aquela frase também que virou um chavão, né? Todo grande clube tem uma grande torcida. O Corinthians é a torcida que tem o clube, né? É diferente. Acho que é a torcida que cuida do clube, tem esse sentimento. No caso do Corinthians, é uma grande torcida que tem, que cuida, que tem o seu clube. E assim, é claro que eu gostei quando teve o Itaquerão e tal. Era uma reivindicação antiga, mas tem a saudade danada do Pacaembu. É duro, né? A gente ficar sendo saudosista, né? Mas, poxa, não dava para ter feito um acordo. Agora passou da hora, não adianta mais. Aí ficou uma parte dos nossos problemas é a maneira de pagar essa obra, né? Isso é uma parte importante dos problemas do Corinthians. Você construiu uma casa e faliu a família, é mais ou menos isso, né? Então era melhor ficar vivendo de aluguel. Mais ou menos, viu? Viver de aluguel pro resto da vida. Não, mais ou menos, porque a dívida do Estado não é o grande problema do Corinthians. O problema do não é? Então depois vocês me explicam, talvez eu esteja iludido. A gestão temerária que em 8 anos transformaram de 301 bilhão a dívida do Corinthians, sem falar de estádio. Sem falar do estádio. Bom. Bom, isso aí é uma conversa para a gente depois aprofundar. Obrigado, gente, pela... Viana, eu sempre peço... Ana Lu, antes de terminar, eu quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, curtam e divulguem para os seus companheiros e amigos e amigas. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo pela sua... Obrigado a vocês. É um prazer. Viana, eu sempre peço para o entrevistado dar o seu tchau, dando aquele vai Corinthians, e ouvir o seu vai Corinthians. Rodrigo Viana, vamos lá. Isso é uma coisa que quando eu era pequeno não tinha. O vai Corinthians tem o quê? De uns 20 anos para cá? Tem um pouco mais, talvez, né? Tem o vai Corinthians, né? Então, 54. Vamos lá. Então... É de 54, Chico Mendes, é de 54. É de 54? Eu é que não participava tanto dessa coisa. Então vamos lá. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É isso aí, vai, Corinthians, Viana, vai, Corinthians, Reda. Muito obrigada para todos vocês que estavam aqui nos assistindo. Obrigada, Viana. Muito obrigada mesmo. Volte depois de setembro, quando você terminar todo o seu trabalho aí. Reda, a gente se vê logo mais, né? Temos aí reuniões à frente do Corinthians. E para vocês que estavam nos assistindo, muito obrigada. Compartilhem, deixem o seu like, curtam a página do Coletivo, porque só assim, para a gente aumentar aqui a nossa rede de corintianos de esquerda, corintianos progressistas, porque o Corinthians também precisa, viu? A gente precisa se unir como progressista e pessoal da esquerda. Um grande beijo e até a próxima. E vai, Corinthians!